Vamos começar agora a Hora da Ambulância com William Peixoto e o Anderson Pires. E no programa de hoje teremos o que, Peixoto? No programa de hoje teremos as OCIPs, que são a organização social, e as cooperativas que estão aqui invadindo o estado do Rio Grande do Norte para a coordenação de controle de ambulância do estado. E no segundo bloco teremos a entrevista do Dr. Agostinho. E no terceiro bloco teremos os alôs e os agradecimentos. Fiquem aí, voltamos já! Agregando mais de 140 canais, a Soul TV está disponível em mais de 197 países. A Soul TV é uma plataforma de TV streaming interativa que combina o melhor da TV e do streaming. Além de assistir no conforto de sua casa, você pode assistir de onde estiver, conectado a uma rede. Soul TV, o controle está em suas mãos. TV Grande Natal HD TV. Um show em tecnologia e imagens. Tá curioso para saber qual a internet oficial do Papinha? A Gigaflash, rapaz. 100 megas com direito Wi-Fi 5G e ainda o Flash Card por apenas R$ 69,90. 300 mega com direito Wi-Fi 5G e o Flash Card por apenas R$ 79,90. E 500 mega com direito Wi-Fi 5G com Flash Card e ainda direito ao look por apenas R$ 99,90. Assine agora mesmo. Gigaflash, essa o Papinha confia e indica. Eu garanto. Esta mensagem é para você. Se você está querendo fazer algum programa de TV e acha que não tem condições, agora temos, com estrutura e estúdio próprio e com a competência de profissionais. Ligue agora ou mande um zap para 84 988 59 95 96. E realize o seu sonho. Fazemos uma grande produção para o seu programa com baixo custo e alta qualidade. Tudo em Full HD. Não esqueça, ligue agora 84 988 59 95 96. TV Grande Natal HD TV. Um show em tecnologia e imagens. Viu só como foi rápido? Deu tempo até de tomar minha aguinha. Então, Peixoto, qual a resenha da semana? A resenha da semana, está preocupando a gente, essas associações, essas organizações sociais e essas cooperativas que estão invadindo aqui o estado do Rio Grande do Norte, né? Estão usando a artimanha para suprimir o direito dos trabalhadores. Então isso é muito preocupante. Tem muitos municípios aí, inclusive aqui tem uma empresa aqui já em Natal que está com essa cooperativa. Então assim, está preocupando a gente como sindicato porque estão querendo suprimir o direito dos trabalhadores, né? Então seria interessante, vamos conversar com o advogado do sindicato aqui hoje, para a gente tomar mais em pé essa situação, como é que a gente pode fazer para frear essas organizações sociais, que são essas OCIPs, e essas cooperativas, porque o trabalhador está aí, trabalhando por hora, né? O trabalhador trabalha 1 hora, R$10, que hoje existe uma convenção que é para ser regida, essa convenção, que é para esses trabalhadores com controle de ambulância. É verdade. Aí vocês vejam só, você sai de um cenário de uma carteira assinada, trabalhador, carteira assinada, né, tem o seu fundo de garantia depositado mensalmente, né, o recolhimento do INSS, né, o seu salário de acordo com a convenção coletiva, sua jornada de trabalho e tal. Aí você sai de um cenário, né, que oferece uma certa garantia para o trabalhador, né, e vai para um cenário que você não tem os seus direitos sociais garantidos, né? Estão querendo bular as leis trabalhistas. A realidade é essa, né? Estão querendo... Eu não sei de onde é que partiu isso, essas OCIPs, essas organizações sociais, porque chega num município desse, contrata um valor muito alto, né? Milionário, um valor de
uma contratação dessa, ela diz logo que não tem fins lucrativos. Se não tem fins lucrativos, para que esse contrato tão alto dessa forma? É verdade, é verdade. Como o Peixoto falou, essas organizações sociais, elas foram criadas para exercer uma função social nesse universo, mas só que estão desvirtuando, tá certo? O papel das organizações sociais e estão fazendo papel de empresa. A verdade é essa. Isso eles... E alguém, Peixoto, desculpa interromper, alguém está ganhando com isso. Não, com certeza. Isso, só não é eu, nem eu, nem você. Isso aí não tenho nem dúvida, que tem gente ganhando isso. E não é só uma pessoa, não. Você viu aí a luta que a gente teve o ano passado, né? Eu acho que é desde o ano 2000 que a gente vem com essa luta sobre a questão do pessoal do SAMU-RN contra o governo do estado, né? Passando mais de ano aí na justiça, né? Com a liminar, quando o governo se inteirou mesmo do assunto, essa liminar caiu. E hoje está lá no SAMU Metropolitano um OCIP, né? Que não é uma empresa, que era uma empresa que pagava os direitos do trabalhador. Hoje está aí essa organização social. Alguém está ganhando com isso aí. Que é o contrato milionário, né? É o contrato milionário que essa organização social está ganhando. Agora sim, me diga uma coisa. Eles dizem que não pode ter fim lucrativo, né? E como é que eles vão pagar as contas desse trabalhador? Você lembrou muito bem a questão da luta do SAMU-RN, né? Nós combatemos veementemente a demissão dos 120 pais de família, trabalhador, né? Que já atuavam no serviço aí há quantos anos aí? Pois tinha condutor de ambulância lá no SAMU-RN. Eu acho que o mais novo tinha 10, 12 anos de profissão. Foram demitidos, né? Hoje, eu acho que o mais novo lá tem um ano na empresa e nunca deve ter pegado uma ambulância, né? Porque camarada que trabalhava em Uber, camarada que era motorista de ônibus, camarada que trabalhava motorista de carro escolar. Então, assim, muitos fizeram um processo seletivo, que eles dizem que foi um processo seletivo que não foi, né? Foi escolhido por cara, a realidade é essa, porque teve pessoas que tiraram a nota máxima, não ficaram. Teve pessoas que tiraram nota mínima e ficaram, né? Então isso aí, inclusive a gente está na justiça também com esse processo aí, sobre essa contratação, e estamos aguardando aí, que já está na segunda instância, né? E vamos aguardar ver o que vai dar. A gente vai recorrer até a terceira instância. Você vê que esse processo lá do SAMU saiu de uma empresa e foi para o Instituto Santa Clara. Isso, saiu de uma empresa que a empresa hoje pagava tudo corretamente, pagava seus encargos, né? E ninguém sabe hoje como é que está a situação desse instituto, né? É no mínimo suspeito. Como é que o Estado ele faz uma licitação no meio para a contratação de uma empresa de locação de mão de obra e no meio desse processo ele contrata uma organização social, porque se ele queria contratar uma organização social, então criasse um edital voltado para as organizações sociais. Mas ele criou um edital voltado para a empresa e essa organização social participou, né? Obviamente teve o melhor preço, porque ela é isenta de alguns encargos sociais, né? Então foi uma concorrência desleal com a empresa, né? Com as empresas, e aí ela venceu esse processo licitatório. E o que é estranho para nós é que a própria coordenação, tá certo? Ela faz a seleção desses profissionais e diz quem é que pode ser contratado. É um cabide de emprego, né? Então querendo fazer um cabide de emprego. A realidade é essa, né? Mas também não tem só a questão do SAMU, não. Tem também a questão dos condutores de Guamaré, né? Que também eles eram contratados por uma empresa, né? E vocês sabem muito bem que a gente também entrou com um processo lá e saiu dessa empresa e foi também para uma organização social.
né? Então assim, o município estão fazendo essa manobra. Então assim, a gente tem que procurar um meio, vamos debater aqui junto mediante o advogado, para a gente ver uma forma de frear isso aí, porque vai chegar um ponto que não vai ter mais empresa, vai ser só organização social. E você falou do município de Guamaré, eu lembrei que eu fui para a audiência semana passada e foi uma audiência de conciliação, né, contra a Unisal, que é uma organização social de São Paulo. E o advogado da Unisal disse que não tinha proposta de acordo, porque o município de Guamaré não estava presente e 90% dos recursos do contrato, né, era para pagar mão de obra. E que a organização ela é sem fins lucrativos e que se for fazer qualquer tipo de acordo, quem tem que pagar é o município. Então, mais uma vez, a gente volta para a estaca zero. A organização social, ela tenta fazer o papel da empresa, burlando a legislação trabalhista, que aí no próximo bloco o advogado vai falar melhor sobre o assunto, e aí precarizando o serviço. E o trabalhador, prejudicando o trabalhador, né? Porque eu acho que nisso tudo que é mais prejudicado é o trabalhador. Porque se amanhã um OCIP dessa desaparecer, e aí? E o trabalhador, qual é o jeito do trabalhador? Ele vai correr a quem? Meu amigo, até hoje tem trabalhador da finada marca procurando onde a empresa está para receber seu dinheiro. Não sei se vocês lembram do governo Micarla, tá certo? Do município de Natal. Lá na UPA Pai do Sara. Prestou serviço lá para o UPA Pai do Sara, os condutos de ambulância, que foi a primeira UPA que foi fundada. E essa organização social ganhou o contrato para lá, os condutos de ambulância. Amanheceu e não anoiteceu, né? Como eu digo ditado, anoiteceu e amanheceu. Deu um calor. Deu um calor nos trabalhadores. E é o que esses institutos e essas organizações sociais vai fazer. Se a gente não tiver vigilante, vai fazer. Vai fechar, vai acabar o contrato, tá certo? E o trabalhador vai ter dificuldade de receber o seu direito. Mas não se resume só disso, não. Tem um instituto aí em Conguaretama, não é isso? Conguaretama, inclusive a gente também já entrou com ação. Todos esses municípios têm todas essas organizações sociais, né? Mas assim, a gente está avisando todo dia. Todo dia a gente está avisando que isso vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Quando eles encherem o posto de dinheiro aqui, eles vão se embora para o estado deles. Você vê que essas organizações, a maioria são de fora, não são daqui, né? Aí chega aqui, encontra uma facilidade de entrar no mercado, meu amigo, é só o que eles querem. Pois é, e a questão dessa de Pureza, que é a mesma de Conguaretama, que está também pegando contrato em outros municípios, é a mesma situação. Parece que é um texto decorado. Diz que é um instituto, é uma organização sem fins lucrativos, então não tem como pagar, cumprir convenção coletiva, não tem como pagar todos os encargos sociais do trabalhador, porque o contrato dela, né, não abrange determinados valores, né? Agora sim, elas sabem que existe uma convenção e é para ser cumprido, né? Se elas é isento de pagar os encargos delas, aí isso é problema delas. Agora do trabalhador não. Do trabalhador, eles têm que pagar os encargos do trabalhador e pagar conforme a convenção determina. Agora o que me deixa intrigado é que o município ele tem assessoria, tem procurador, assessoria jurídica, né? E como é que o município firma uma parceria, né, um convênio com determinada instituição, né, sem garantir, tá certo, o salário base da categoria? Amigo, isso aí só tem, eu acho, alguma coisa, deve ser para ganhar alguma coisa. Só penso se for dessa forma. Porque assim, sabe que é irregular fazer isso. E ainda faz. Estão pagando para ver. Com certeza. Então isso aí, eu acho que ele pode, o prefeito, ele pode até ficar como propriedade administrativa, né? Se isso realmente for a fundo, se isso for provado, então eu acho que isso aí, os prefeitos têm que tomar muito cuidado com essas situações. É verdade. A gente sabe que tem muitos institutos sérios, muitas organizações sérias, tá certo? Não são todos, não é todo segmento, mas que cumprem a sua função social,
mas infelizmente, é como o Peixoto falou, existem algumas organizações que estão desvirtuando o seu papel, tá certo? E tá fazendo o papel de empresa, tentando burlar a legislação trabalhista, porque é isenta de alguns encargos, né? E aí o maior prejudicado nessa situação são os trabalhadores. Sem falar também, Peixoto, da cooperativa, né? Pois a Unimed, fala um pouco da Unimed. Pois aí. Pra a gente, por nossa surpresa, no começo do ano, a Unimed tira uma empresa, contrata outra empresa, e essa empresa contrata outra empresa, essa outra empresa contrata uma cooperativa. Diga aí, quarteirizando o serviço. Então, assim, para fazer isso só deve ser um contrato muito gigante. Para manter 3 empresas na cooperativa, amigo, diga aí se não está ganhando para o trabalhador. E o pobre do trabalhador que recebia da sua empresa carteira assinada, pagando todos os seus encargos, recebia um salário digno pela nossa convenção. Imagine só, você tem um orçamento dentro da sua casa para receber R$2.500. No outro mês você recebendo 900. É complicado. Diga aí a situação do trabalhador. É pro cabo endoidar, é pro cabo pro João Machado. É complicada essa situação, tá certo? E nós estamos vigilantes quanto a isso. Não vamos aceitar, né, que esse tipo de organizações venham aqui para o estado do Rio Grande do Norte, tá certo? Para tentar mascarar, burlar a legislação trabalhista, prejudicar a nossa categoria. Ah, se determinado estado aceita, aqui não, aqui tem sindicato atuante, e a gente não vai aceitar, tá certo? Que esses institutos, essas organizações venham, tá certo? Para prejudicar a nossa categoria. Estamos aqui, né, vigilando quanto a isso, tá certo? E é isso, Peixoto. Pode até vir, Anderson, para aqui pro nosso estado, né? Mas também a gente não vai deixar barato, não. Se a gente souber que tem essas organizações sociais vindo para o nosso estado, né? E vindo querer suprimir o direito do trabalhador, a gente está vigilante e a gente vai para cima, certo? A gente vai entrar com as ações, a gente vai pedir Ministério Público, seja lá para onde for, mas para defender o trabalhador, o sindicato está aqui vigilante, a gente vai para cima. Vamos deixar o contato do sindicato para qualquer trabalhador seja, qualquer outra pessoa seja familiar, que vê que seu ente está ali perdendo, né? Seus direitos trabalhistas, né? Eles vão deixar o telefone aqui do sindicato, do nosso sindicato, para fazer denúncia do telefone. Qual é o telefone de lá, Anderson? 3343-3331. Vou repetir, 3343-3331. O número tá na tela. Vou tomar o meu cafezinho e voltamos já. Agregando mais de 140 canais, a Soul TV está disponível em mais de 197 países. A Soul TV é uma plataforma de TV streaming interativa que combina o melhor da TV e do streaming. Além de assistir no conforto de sua casa, você pode assistir de onde estiver, conectado a uma rede. Soul TV, o controle está em suas mãos. TV Grande Natal HD TV. Um show em tecnologia e imagens. Tá curioso para saber qual a internet oficial do Papinha? A Giga Flash, rapaz. 100 megas com direito Wi-Fi 5G e ainda o Flash Card por apenas R$ 69,90. 300 mega com direito Wi-Fi 5G e o Flash Card por apenas R$ 79,90. E 500 mega com direito Wi-Fi 5G com Flash Card e ainda direito ao loop por apenas R$ 99,90. Assine agora mesmo. Giga Flash, essa o Papinha confia e indica. Eu garanto. Esta mensagem é para você. Se você está querendo fazer algum programa de TV e acha que não tem condições, agora temos, com estrutura e estúdio próprio e com a competência de profissionais. Ligue agora ou mande um zap para 84 988 59 95 96. E realize o seu sonho. Fazemos uma grande produção para o seu programa
com baixo custo e alta qualidade. Tudo em Full HD. Não esqueça, ligue agora 84 988 59 95 96. TV Grande Natal HD TV. Um show em tecnologia e imagens. Olá, leitores do blog do Cirilo. Você é daqueles que adora estar sempre atualizado sobre as notícias locais e nacionais? Então você está no lugar certo. Aqui no nosso blog você encontra as principais notícias do seu bairro, cidade e do país. Tudo em um só lugar. Nossa equipe de jornalismo está sempre em busca das informações mais relevantes e atualizadas para que você possa estar sempre bem informado, seja sobre política, economia, cultura ou esportes. Aqui você encontra tudo o que precisa saber. Não perca mais tempo e fique por dentro de tudo o que está acontecendo ao seu redor. Voltamos, viu como foi rápido? Deu tempo até que eu ir no banheiro, que eu tava um pouco apertado, e tomar meu cafezinho. Esse cafezinho aqui é falado aqui, viu? Todo mundo que faz programa aqui na TV Grande Natal fala do café Dona Fátima. É uma delícia, viu? Mas hoje estamos com quem, Peixoto, aqui? Verdade, companheiros. Hoje estamos aqui com o nosso entrevistado, né? Nosso advogado do Sindicato Condutor de Ambulância, Dr. Augustinho, que vai falar um pouco da sua trajetória aqui. Boa tarde, meu nome é Agostinho dos Santos, sou natural da Paraíba, né? E vim para Natal com 17 anos de idade, com um sonho de vencer na vida, né? E aí me tornei advogado, estudei, trabalhei bastante antes, mas estudei e graças a Deus hoje sou advogado trabalhista e estou com os condutores de ambulância aqui defendendo os interesses deles. Mas o senhor, fiquei sabendo que o senhor deu uma fugidinha de lá para vir para cá, não foi? Lá na cidade do senhor, para conhecer aqui Natal, né? É uma história bem, bem interessante. Eu tenho um sonho de morar, sempre foi um sonho meu morar em Natal, né? E uma vez, realmente, eu cometi esse, digamos, um equívoco, né? Eu terminei dizendo a meu pai, ele tinha, quando a gente era pequeno, ele tinha uma bancazinha de vender suco, e aí como era um sonho vir para Natal, o que eu fiz? Eu vesti um monte de roupa no corpo, né? E disse a meu pai que ia em casa, mas aí na verdade eu peguei o ônibus, né? O antigo Jardinense, que hoje eu acredito que não tem mais aquele Jardinensezinho da Barra Vermelha, e aí eu vim para casa da minha madrinha, e quando eu cheguei lá ela disse, cadê seu pai? Tá em casa. Cadê sua mãe? Tá em casa. E você, veio com quem? Aí eu disse, não, eu vim embora, que eu vim morar em Natal. Aí ela simplesmente riu, né, e imediatamente ligou para os meus pais, e aí eles vieram me pegar, né, novamente para o interior. Mas aí, como eu falei, assim que eu comecei a me tornar adolescente, né, entender das coisas, aí eu vim realmente para Natal com o sonho de vencer na vida, e realmente trabalhei muito. Quando eu cheguei aqui, fui trabalhar, é uma história bem um pouco, né, eu me sinto enriquecedor nessa história, porque assim, eu comecei a trabalhar como jardineiro, depois fui trabalhar no supermercado, e aí esse supermercado foi a primeira assinatura de carteira, e foi dado início e baixa na minha carteira, porque saí de lá justamente para advogar. Mas assim, eu tenho muito orgulho, né, da trajetória, porque só me faz crescer como pessoa, e independente de ser um profissional da área do direito ou não, eu assim não recuo às minhas origens. Eu sempre vejo as pessoas como elas são, independente do poder aquisitivo, independente da pessoa ser rica ou ser pobre, mas eu vejo eles sempre como eu era antes. Então, para mim, foi fundamental essa trajetória enriquecedora, e até hoje eu falo essa situação porque para mim é um orgulho, não tem receio de falar da minha trajetória até chegar a ser advogado. É isso aí, é importante, né, essa
essa explanação do doutor Agostinho, porque quem conhece ele como nós, a gente sabe o coração que esse homem tem, né? O pai que ele é, cuidadoso, né? Com seus filhos, o esposo, né? E o profissional, né? Um excelente profissional, e está com a gente há alguns anos, desenvolvendo um trabalho brilhante junto à categoria. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre as demandas que o senhor tem no sentido das organizações sociais, né? Porque, como a gente falou no primeiro bloco, Peixoto, tem algumas organizações que estão aqui no estado. Você disse até uma palavra, estão invadindo, né, o estado. Estão invadindo, vindo dos seus estados para invadir aqui o estado do Rio Grande do Norte, né? Para suprimir os trabalhadores. Então, nada melhor do que o advogado, inclusive ele tem ações lá do sindicato com essas organizações sociais para explicar a situação dessas OCIP, dessas organizações sociais e dessas cooperativas. O que é que a gente poderia fazer, né, que a gente já vem fazendo, entrando com as ações para barrar mais, para dificultar mais entrando dessas OCIPs e essas organizações sociais e essas cooperativas, doutor? Essas organizações sociais, a criação delas foi muito importante. Isso começou a ocorrer entre os anos 80 e 90 e basicamente em 2014 foi que houve o marco legal, né, da Lei 13.090, que veio trazer a regulamentação dessas, digamos assim, dessas entidades, do formato para o qual elas eram criadas. Então, o que se percebe, na verdade, é que a finalidade para que as mesmas foram criadas não está sendo respeitado. O importante, e aí isso se torna uma aflição para os trabalhadores que são contratados seja pelas OCIPs, pelas organizações, fundações, pelo seguinte: a finalidade delas é uma finalidade não lucrativa de participação com o ente público e, na verdade, o que elas vêm fazendo é o seguinte: contratando o trabalhador para ter a finalidade de empregado, porque a legislação trabalhista ela traz ali alguns requisitos em relação ao trabalhador, que é a onerosidade, a pessoalidade, né? E todos esses requisitos eles estão nessa contratação com essas OCIPs. Mas assim, a gente tem um alento muito importante, primeiro pela efetivação do sindicato em estar vigilante, vendo essas situações, e segundo pelo judiciário, porque temos várias demandas no sentido de reconhecer, né, o trabalhador como empregado dessas OCIPs, dessas entidades, seja fundações, enfim. E nós temos realmente decisões favoráveis, no sentido de reconhecer, porque, como eu já falei anteriormente, os requisitos da natureza do emprego, né, da empregabilidade, eles estão preenchidos. Então, na medida que essas entidades têm uma finalidade prevista em uma lei e ela desvia a finalidade, então nada mais justo do que o judiciário vir e resguardar o direito do trabalhador. Então, o sindicato está de parabéns, né, bastante vigilante nesse sentido, e o judiciário, de certa forma, está vindo, né, resguardar o direito do trabalhador, que é uma agonia que o trabalhador vem sempre passando ao sindicato, mas que a contento o sindicato vem fiscalizando de forma considerável. Doutor, me tira uma dúvida. O trabalhador hoje, ele se sente seguro de trabalhar numa OCIP dessa? Porque o que é que muitas vezes chega para a gente? Que a realidade, essas OCIPs, as organizações sociais, elas não podem ter fins lucrativos, né? O que é fins lucrativos? É ter dinheiro em caixa, né? Como ela presta serviço para o município ou para o estado? Muitas vezes aí a gente se depara que o estado ou o município passa 2, 3, 4, 5, até 6 meses sem repassar, né, para as empresas. Eu não sei se está acontecendo também com as organizações sociais. Como é que ela vai sustentar esse trabalhador? Como é que ela vai manter o pagamento em dia desses trabalhadores? Olha, essa situação aí em relação à garantia dos valores do trabalhador, ela é muito complexa, porque
a Lei 13.090, como eu já falei, ela veio regulamentar a questão das OCIPs e dessas entidades que não têm fim lucrativo. No caso, quando, se não fosse uma entidade desse porte que o Estado, digamos, de certa forma contratou, ela teria que contratar na modalidade de licitação, que é uma previsão lá na Lei 8.666. E aí, no contrato, caso a entidade não suprisse com as responsabilidades trabalhistas, o Estado teria que o fazer, porque deixou de ser vigilante no contrato de trabalho. Então, de certa forma, está havendo um desvio de finalidade por parte da entidade e por parte do Estado. O Estado, de certa forma, tenta se esquivar do problema fazendo a contratação de um OCIP. E, no caso, a entidade tenta se eximir do problema dizendo que não é uma entidade sem fins lucrativos, mas, na verdade, o trabalhador não pode levar esse prejuízo. O que acontece também, às vezes, é o seguinte: o Estado contrata de forma regular uma terceirizada, ali aquele contrato foi legal, foi regular, tudo bonitinho, e na verdade a terceirizada vem a contratar uma empresa sem fins lucrativos. Para que isso? Para dificultar o pagamento do trabalhador, né, as verbas FGTS, quando sai seguro-desemprego, 13º, enfim, todas as verbas inerentes ao contrato de trabalho, eles são, de certa forma, deixados de lado por falta, na verdade, de uma forma mais rigorosa do Estado fazer a contratação dessas entidades, que, na verdade, não era nem para haver essa contratação, porque a lei informa que essas entidades elas devem trabalhar em forma de parceria com o Estado, e não contratando trabalhadores e desempenhando uma atividade e deixando as verbas do trabalhador à míngua sem ser pagas e eles naquela aflição. Porque às vezes acontece muito do trabalhador, quando é contratado por uma terceirizada, né, ele recebe lá, vou dar um exemplo aqui, o salário mínimo, né, e aí quando é contratado por uma empresa, no caso por uma organização, termina que o salário dele mingua, até ficando pequeno, e o Estado, de certa forma, é responsável por isso. Então o judiciário vem sendo vigilante, vem dando decisões no sentido de coibir essas práticas aqui no estado do Rio Grande do Norte. Agora, meus amigos, vocês vejam o seguinte: é como se, vou falar aqui para que fique de fácil compreensão, é como se o Estado, o ente público, o Estado, o município, contratasse uma empresa e ele pagasse 3 mil pelo trabalhador, mensalmente. Aí o instituto, a organização social, seja lá quem for, diz que esse trabalhador, ao invés de 3 mil, paga 1.500. Pronto, paga 1.500 por esse trabalhador. Então é vantajoso para o ente público, tá certo? E aí o que os entes públicos estão fazendo? O Estado e os municípios estão contratando essas organizações. Só que a empresa, ele paga 3 mil pelo aquele trabalhador, mas paga os encargos. Só os encargos vai a metade. E aí a empresa tem que ter uma margem de lucro. E a empresa é obrigada a manter, chova, faça sol, um fundo de caixa para segurar 3 meses, caso esse município ou o Estado, ele atrase o pagamento, que isso é natural, como ele já falou. E até na lei da licitação, para você participar de uma licitação, se eu estiver errado, o senhor me corrija, doutor Agostinho, tem que ter o valor X para você participar dessa licitação. Na lei da licitação, não é isso? Exatamente. Você tem que ter uma porcentagem em cima daquele valor daquele contrato que você vai participar. 3 meses. Não é isso? Já para você, caso o ente público não repasse, não venha pagar, você já tem como garantir o direito do trabalhador. Eu penso que quem está se utilizando desse artifício está usando de má fé. Eu falo até dos gestores públicos, tá certo? Porque não tem nada de trabalho social nessa história. A gente já está sabendo já
quais os interesses escusos nas contratações desse. Alguém está sendo beneficiado dessa situação. Isso não é eu nem você. E nem o trabalhador. É. E nem o trabalhador. É. Mas aí a questão é o seguinte, aí eles contratam, o Instituto cobra 1.500, por exemplo, né, nessa analogia que a gente estava fazendo. Cobra 1.500 para o trabalhador, aí paga, por exemplo, um exemplo, né? Por hora, né? Num contrato aquele efetivo que foi estabelecido, e aí consegue fazer, não cumpre convenção, você tá dizendo, não paga os encargos sociais, e aí acaba pagando o salário de miséria do trabalhador, Isso. tá certo? E auferindo lucro, fazendo papel da empresa. Com certeza, com certeza. Com certeza, porque aí é para isso que eles estão trazendo essas organizações sociais para cá, essas cooperativas, né? Porque pela cooperativa hoje você é cooperado, né, doutor? Você, como é que eu sou cooperado, né? Eu sou condutor de ambulância, contratado pela empresa. Amanhã, anoiteço numa empresa. Quando é de manhã, estou na cooperativa. Diga aí que situação, o trabalhador. Aí eu agora sou dono de uma empresa também, eu tenho que participar, eu tenho que pagar os encargos daquelas empresas com o meu salário. E o interessante é que você lhes diz que você é sócio. Já pensou? Você é sócio do instituto, você é sócio daquela entidade e ainda paga a contribuição daquele instituto, é retirado na fonte. Você está entendendo a malandragem? Infelizmente, é como eu falei, existem muitos institutos sérios, tá certo? Mas existem muitos de fachada que estão com interesses escusos, tá certo? E acaba prejudicando a categoria. A verdade é essa, né? Pois é, rapaz, imagine só a situação do condutor de ambulância hoje. Hoje tem alguns carros, viaturas alugadas, né? Viaturas são alugadas. Então, às vezes, muitas vezes o que acontece? E os equipamentos que estão dentro das viaturas, se vier ter algum dano, o condutor também tem que pagar. O condutor também vai ter que pagar. Não, o que eu fico preocupado, Peixoto, não é isso não. Você dirige, você trabalha de dia à noite nessas estradas aí do Rio Grande do Norte, é precária, cheio de buraco, né? Parece, né, até a lua cheia de cratera. E aí, faça chuva, faça sol, tem relato de companheiro que pega animal, se acidenta animal na via. E aí, de repente, tu precisa da Seguridade Social. Aí é quando tu descobre que tu não tem direito. E aí? Você já pensou num negócio desse? E o município, tá certo? O ente público, ele tem responsabilidade sobre esses profissionais, onde deveria fiscalizar a modalidade dessas contratações e deveria também garantir o mínimo de direito aos trabalhadores. O senhor não concorda, doutor Agostinho? Exatamente. Em relação, vocês falaram muito bem aí, em relação às cooperativas, né? A questão da cooperativa. A cooperativa, todas as pessoas têm que entender o seguinte, que a cooperativa, no caso de trabalhador, ela tem que ser formada por trabalhadores. E cooperativa já está dizendo cooperados. Então, aqueles valores auferidos ali, seja de uma contratação, seja com ente público ou com quem quer que seja, ela deve ser dividido entre os cooperados. Mas o que acontece, o que vem acontecendo, mas que o sindicato está sendo bastante vigilante e o judiciário vem rebatendo, é justamente isso, é que as empresas, o Estado vem, muitas vezes contrata uma terceirizada e a terceirizada subcontrata uma cooperativa com a justificativa de que essas pessoas se cooperaram à cooperativa e não deve receber os valores, inclusive algumas cooperativas, na grande maioria, informam que os trabalhadores não devem cumprir, no caso a empresa, a cooperativa não deve cumprir a convenção coletiva dos trabalhadores, que isso aí é uma situação muito grave, porque como já foi colocado aqui pelo presidente William, de que trabalhadores começaram recebendo seu salário e do dia para a noite se tornaram cooperados. Então não tem como você ser
cooperado de uma cooperativa, no caso de trabalhadores, do dia para a noite. No mínimo, o que está existindo aí é uma fraude de trabalhadores. Então, como eu já falei, o sindicato está sendo muito vigilante e o judiciário também vem nos trazendo respostas adequadas, que é coibindo esse tipo de fraude entre a cooperativa e a contratação de trabalhadores. Então, é muito importante. O senhor falou um ponto aí, e eu lembrei da Unimed e da cooperativa, né? A Unimed é a cooperativa dos médicos, é isso? Então ela não pode ter cooperado o condutor, tá certo? Ou não pode ter cooperado técnico de enfermagem, enfermeiro, é só médico, tá certo? E aí qual foi o artifício que foi utilizado? Ela sempre contratou os profissionais diretamente. Então, quem pagava o salário, cumpria a convenção e religiosamente era a própria Unimed. Inclusive, existia um acordo firmado entre os sindicatos condutores de ambulância e a Unimed. Com o passar do tempo, a Unimed contratou uma empresa, né? Acho que foi a Medilar, não foi isso? Medilar. E aí, a Medilar firmou um acordo coletivo junto ao sindicato e cumpriu esse acordo, só que no decorrer do tempo encerrou o contrato com essa empresa Medilar terceirizada e contratou uma cooperativa da Bahia. Mas na realidade ela contratou uma empresa, foi a Medsalva, né? E essa Medsalva contratou outra empresa, e essa outra empresa foi que contratou a cooperativa, né? Porque inclusive a gente notificou, a gente tem um documento, né, que o presidente da Unimed dizendo que o contrato foi firmado com a Medsalva, né? Muito bem lembrado. Então assim, ela não contratou, a Unimed não contratou a cooperativa, contratou essa empresa. Essa empresa contratou outra empresa que estão no mesmo grupo e contratou essa cooperativa. Mas está na justiça, né, doutor? A justiça é que vai determinar se o sindicato está certo, se o sindicato está errado, se eles acham que estão certo, né? Então vamos aguardar só essa situação que está na justiça e vamos ver o que vai dar. É um samba de crioulo doido, né? Mas aí a gente vai aguardar as cenas dos próximos capítulos, não é isso? Queria agradecer. Mas enquanto isso, Anderson, os trabalhadores que ficam aí sofrendo, já faz 6 meses, um pai de família recebendo R$900, R$1.000, É verdade. né? Então assim, eu sei que é duro, eu sei que a gente está em cima, mas também a gente depende da justiça, né? Nosso trabalho a gente está fazendo, mas também se coloca lá pelo pai de família, né? Acostumado a receber na sua média de R$2.300, R$2.500, né? Você está recebendo R$900, R$1.000, né? Por causa de competência, né? Dessas empresas, né? Estão querendo suprimir o direito dos trabalhadores, mas estão vigilantes, vamos para cima. Deixe ela poupar um pouco de dinheiro, porque lá na frente ela vai pagar, né? Tem aquele ditado, quem paga errado paga 2 vezes. Doutor, essa situação da cooperativa, do pessoal da Unimed, como é que a gente pode resolver essa situação desse pessoal? Olha, essa situação do pessoal da Unimed é uma situação que já está a caminho, né? Já existe uma demanda judicial onde a gente questiona, onde é questionado na justiça 4 contratos de trabalho, né? Como bem foi colocado aqui, a Unimed ela fazia as contratações diretas e pagava o salário correto, cumpria as convenções, a convenção dos trabalhadores, e aí um mal que existe, infelizmente, em nosso país é de que algumas empresas, não todas, mas me parece que ficam procurando brechas para burlar a lei, e nesse caso aí realmente viu essa situação e terminou contratando uma terceirizada que por sua vez fez uma recontratação e houve na verdade 4 contratações de trabalhadores. Então existe uma demanda judicial já, né, em curso, e tenho certeza que vamos ter êxito nessa demanda. E aí eu gostaria até de esclarecer, foi falado por Peixoto, em relação a essa questão da demora, né? Esclarecer aos trabalhadores que a demanda, seja trabalhista ou seja de qualquer natureza, ela demanda tempo. Eu digo sempre que o trabalho do profissional, né, o trabalho do advogado, ele muitas vezes é feito com a maior rapidez e a maior celeridade possível. O problema é que
O judiciário ele é abarrotado de demandas e aí, em decorrência do processo e desse abarrotamento, o processo demora, né? Sai despacho para isso, sai despacho para aquilo, e o processo só vem a demorar um pouco. Então, eu gostaria de pedir, né, aos associados dos sindicatos que tenham paciência, que nós estamos vigilantes em relação à maculação do direito dos condutores, e as demandas que tem em curso tem uma pequena de demora, mas ela geralmente ocorre não em decorrência, não por falta do olhar do sindicato, nem do profissional, né, do advogado, mas sim porque o nosso judiciário vem um pouco abarrotado e os despachos, as decisões, elas vêm um pouco demorada e não muitas vezes à espera do trabalhador. O trabalhador sempre acha que deve ter uma resposta rápida, mas realmente não acontece como ele quer. Mas volto a falar, o sindicato ele é vigilante e os profissionais, né, os advogados que atuam no sindicato também usam da maior celeridade para melhor desempenhar o trabalho e responder aos trabalhadores do sindicato. É isso aí. Então eu quero agradecer a presença do Dr. Agostinho. Foi esclarecedor a sua explanação. Eu acho que a gente tirou as dúvidas, né, da nossa, né, e da categoria. E queremos convidar num futuro próximo para o senhor relatar um pouco sobre essa questão da demanda, a finalização da sua demanda e passar para os trabalhadores. Então é isso. Fiquem aí, voltamos já! Agregando mais de 140 canais, a Soul TV está disponível em mais de 197 países. A Soul TV é uma plataforma de TV streaming interativa que combina o melhor da TV e do streaming. Além de assistir no conforto de sua casa, você pode assistir de onde estiver, conectado a uma rede. Soul TV, o controle está em suas mãos. TV Grande Natal HD TV. Um show em tecnologia e imagens. Tá curioso para saber qual a internet oficial do Papinha? A Giga Flash, rapaz. 100 megas com direito Wi-Fi 5G e ainda o Flash Card por apenas R$ 69,90. 300 mega com direito Wi-Fi 5G e o Flash Card por apenas R$ 79,90. E 500 mega com direito Wi-Fi 5G com Flash Card e ainda direito ao look por apenas R$ 99,90. Assine agora mesmo. Giga Flash, essa o Papinha confia e indica. Eu garanto. Esta mensagem é para você. Se você está querendo fazer algum programa de TV e acha que não tem condições, agora temos, com estrutura e estúdio próprio e com a competência de profissionais. Ligue agora ou mande um zap para 84 988 59 95 96. E realize o seu sonho. Fazemos uma grande produção para o seu programa com baixo custo e alta qualidade. Tudo em Full HD. Não esqueça, ligue agora 84 988 59 95 96. TV Grande Natal HD TV. Um show em tecnologia e imagens. Olá, leitores do blog do Cirilo. Você é daqueles que adora estar sempre atualizado sobre as notícias locais e nacionais? Então você está no lugar certo. Aqui no nosso blog você encontra as principais notícias do seu bairro, cidade e do país. Tudo em um só lugar. Nossa equipe de jornalismo está sempre em busca das informações mais relevantes e atualizadas para que você possa estar sempre bem informado, seja sobre política, economia, cultura ou esportes. Aqui você encontra tudo o que precisa saber. Não perca mais tempo e fique por dentro de tudo o que está acontecendo ao seu redor.
Falamos. Viu como foi rápido? Viu, diretor? Como foi rápido? Agora só senti que acabou aqui o meu cafezinho. Mas é isso aí, depois traga outra garrafa aí, diretor. Então, Peixoto, vamos passar aqui os nossos alôs e agradecimentos. Eu quero iniciar, tá certo? Desejando um feliz aniversário ao pai de João Paulo, que foi essa semana que ele aniversariou, diretor do sindicato, é o Pílio, né? Feliz aniversário, um feliz aniversário para doutor Haroldo, também advogado do sindicato. Um alô também para Fernando, da página Condutor 24 Horas. Um alô para os companheiros da Paraíba, o Síndico da Paraíba, Fábio Carvalho, Cabral. Gente boa, né, Peixoto? Sangue bom. E você tem algum alô para mandar? Quero mandar os parabéns também para o pai de João Paulo, né? Nosso diretor é Mídio, né? É o Pílio. É o Mídio, né? Para o doutor Haroldo também, meus parabéns, né? Agradecer primeiramente a Deus, porque a gente está aqui mais uma vez fazendo esse nosso programa, né? Agradecer também toda a turma lá do Sindicato dos Condutores de Ambulância, que está lá empenhado, trabalhando, né? Para defender os condutores de ambulância. Né? Vou mandar também um alô, se eu não mandar esse alô, meu amigo, se esse programa chegar em casa, eu apanho, né? Pra cachorrinha, né? Pra minha filha Isabelle, né? Que é Chanel Maria. Eita, né? Chanel Maria, nome da cachorrinha, né? Pra minha esposa, né? Então, mandar alô pra todos aqueles condutores de ambulância do estado do Rio Grande do Norte que roda aí essa estrada, né? Cheia de buraco, né? Que é de dia, de noite, de madrugada, toda hora, né? Então, forte abraço, né? Agradecer também aqui o nosso diretor, né? Agradecer também a diretora que faz o cafezinho aqui pro meu amigo o Anderson, né? É um sucesso esse café. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Até a próxima semana.